Olá, o mestre Vinícius de Moraes nos fala um pouquinho da sua experiência com filhos. Ele chama o seu poema enjoadinho, poema enjoadinho. Filhos, melhor não tê-los. Mas se não os temos, como sabê-los? Se não os temos, que de consulta quanto silêncio, como os queremos. Banho de mar. Diz que é um porrete. Cônjuge voa, transpõe o espaço, engole água, fica salgada, se iodifica. Depois, que boa, que morenaço que a esposa fica. Resultado, filho. E então começa a porrinhação. Cocô branco, cocô tá preto, bebe é maníaco, comeu botão. Filhos, melhor não tê-los. Noites de insônia, cãs prematuras, prantos convulsos, meu Deus, salvai-o. Filhos são o demo, melhor não tê-los. Mas, se não os temos, como sabê-los? Como saber que macieza nos seus cabelos, que cheiro morno na sua carne, que gosto doce na sua boca? Chupam gilete, bebem shampoo, ateiam fogo no quarteirão. Porém, que coisa louca, que coisa linda que os filhos são. Assinado Vinícius de Moraes. Experiências que só consegue avaliar quem vivencia. Aonde estará a escola, o curso, a faculdade que nos capacita, que nos instrumentaliza para sermos pais? O homem na paternagem, a mulher na maternagem. Os meus pais me deram a oportunidade de viver. Por conta disso, quando engravidei, também permiti a oportunidade a um ser humano viver. E aí começa toda uma experiência iluminativa. Olha bem, quando estávamos no papel de filhos, a nossa atenção estava voltada em receber. Tinha muita gente que nos subsidiava. A escola, o sistema, a família, a comunidade. E nós estávamos só centrados em receber. Daqui a pouco nos tornamos pais. Conseguimos ter um outro olhar. Agora, o nosso interesse é em oferecer, promover, educar, facilitar, oportunizar. Estamos no papel de pais. E aí vamos aprendendo. Pensávamos que aprendíamos quando estávamos no papel de filhos. Lê do engano. Conseguimos aprender muito mais quando estamos no papel de pais. Porque aprendemos o amor, que é aquele amor incondicional. O amor não somente por palavras, mas por atitudes. Usarmos palavras claras, palavras francas, objetivas, e atitudes que orientam os passos.
que orientam as palavras e os sentimentos. E aprendemos a imprimir nos passos, nas palavras, nos sentimentos, o amor. E aprendemos que o amor verdadeiro não espera nada em troca. O amor verdadeiro, ele sai do sistema das compensações. Faço algo para que o outro me aceite. Tomo tal atitude para que a outra pessoa me respeite. E o que é pior, preciso agradecimento. Que os outros me agradeçam. Isso não tem nada a ver com o amor incondicional, que é o amor verdadeiro. O amor incondicional, ele se mostra pela alegria de mostrar-se. Ele se faz presente e atuante pela satisfação de sermos úteis, de sermos contributivos, de oportunizar, de subsidiar, de promover. Os nossos filhos, como diz Khalil Gibran, não são propriedade nossa, não são nossos filhos. São os filhos da vida desejosa por perpetuar-se. Estão no mundo para nos ensinar, para nos promover. Nos permitem as experiências mais profundas e significativas da vida humana. Já não mais nos importa a fama, não mais nos importa a riqueza material, porque queremos transcender. E transcendemos através daquelas criaturas que nós ensinamos a amar, daquelas criaturas que nós ensinamos os valores que são individuais, que são intransferíveis, porém, com o nosso exemplo, é que nós estamos educando, formando, porque foi isso que a nossa mãe e o nosso pai promoveu para cada um de nós. Na nossa família, reúnem-se no mesmo tempo e no mesmo espaço as pessoas que são mais necessárias, as pessoas que são mais educativas para nós. Tem muitas pessoas que se acreditam que podem contribuir com seus filhos. Na pós-modernidade, a psicologia nos ensina que na nossa postura de aprender com os nossos filhos, valorizamos muito mais o nosso cotidiano. Na pós-modernidade, deixamos de lado princípios, crenças disfuncionais, uma série de ideologias para entender o que a ciência acadêmica nos traz. Os avanços da ciência e da tecnologia exigem de cada um de nós posturas diferentes, como os nossos filhos também exigem de cada um de nós comportamentos os mais variados. Filhos da mesma mãe, do mesmo pai, com características ímpares. Cada ser é como deve ser. E a questão de nós ficarmos nos preocupando porque a gente deu a mesma educação, as mesmas oportunidades, e um demonstrou um fato, o outro demonstrou outro. Pois bem, nossos filhos são pessoas diferentes. E o que a gente aprende com isso? Exatamente a conviver com as diferenças. Entender que cada um de nós tem propósitos diferentes, vocações, tendências, inclinações diferentes. Que grande aprendizado os nossos filhos nos permitem. Nós aprender a ouvi-los. Porque já entendemos, através do estudo da antropologia, da sociologia, da própria psicologia, entendemos que precisamos ter a humildade
de aprender com eles. E eles não vão seguir nossos passos, nem profissionais, nem de ideologia. Eles não são nossos escravos. Nós não somos os seus donos. E aqueles sistemas de possessão, eu tenho, aquele é meu. O meu filho não é meu filho. Ele é filho da vida desejosa por perpetuar-se. E é tão importante eu aprender a respeitar o seu jeito particular de ser. Quando os nossos filhos apresentam comportamentos diferentes daqueles que nós desejamos para eles, é porque precisamos aprender o respeito. E o respeito passa pelo cuidado, passa pelo ombro. O ombro a gente chama de postura de escuta. Será que é meu filho que tem que me ouvir? Ou sou eu que tenho que ouvir o meu filho? Os déspotas, os autoritários, exigiam dos seus filhos que eles os ouvissem, que eles os obedecessem, que eles seguissem a sua profissão. Atualmente, não existe mais essa postura, esse olhar às gerações que assim transitavam no mundo, e vamos ver o quanto de dor, de conflito, de sofrimento, de angústia, de suicídio que esses sistemas autocráticos promoveram no coração humano. Entender que somos todos criaturas carentes de carinho, todos carecemos do mesmo. Todos carecemos de mãos estendidas, todos carecemos de oportunidades, todos carecemos de espaço. E cada vez mais se revela essa necessidade da alma humana de promover o autorrespeito. Não podemos deixar de falar da quarentena. Por quê? Porque é na quarentena que a gente se vê obrigado a voltar para dentro de si mesmo. Quantas e quantas pessoas preferem o barulho das multidões? Quantas e quantas pessoas preferem dar palpite na vida alheia ou preocupar-se nas redes sociais por o que o outro está fazendo? Comportamentos de fuga, comportamentos de esquiva. Pois é, que valor tão fundamental nos traz uma quarentena? Necessidade de autorreflexão, necessidade de conhecer-se. Só através do silêncio é que a gente se conhece. No ruído, no meio da multidão, não conseguimos nos conhecer. A necessidade que a gente volte para a nossa casa interior. E quando temos em nosso convívio, em nossa família, alguém que assim se mostra, aprendamos com ele. Ele precisa estar vivendo o seu silêncio. Ele precisa estar vivendo o seu mundo para nos ensinar a que nós também vivamos o nosso mundo íntimo. E esse mundo íntimo, ele não é racional. Ele não passa pelas operações mentais. Questionar, racionalizar, investigar, avaliar, compreender, estudar. Esse nosso mundo íntimo, ele é muito mais emocional do que cognitivo ou intelectualoide. O nosso mundo verdadeiro é emocional. Como nós nos sentimos,
o que realmente gostamos e o que não gostamos. Que atitudes afloram ao campo da nossa consciência com mais frequência. O nosso filho, dito, vivenciando um espectro autista, ele está nos ensinando isso. Ele consegue lidar consigo mesmo. E esse mundo interior é dele. E por mais que a gente queira invadir, ele não permite. Mas ele também, no seu mundo interior, ele não tem a emoção da raiva, a emoção da paixão. Ele não guarda mágoas. Ele, nem o afeto a ele lhe diz respeito, o afeto alheio. Ele não tem os prazeres sexuais, que muitos de nós ainda nos retroalimentamos, né? Ou seja, ele não vai fazer nenhum transtorno, muito menos o transtorno sexólatra. Depressão, medo, angústia, solidão. Ele não experimenta, porque ele está bem consigo mesmo. Ele apresenta grande memória, ele é portador de uma memória muito, muito maior do que a nossa, né? Ele tem um alto nível intelectual, ele vem ao grupo familiar para que esse grupo experimente situações que até agora não experimentou. Então é ele que ajuda muito mais ao grupo familiar do que propriamente o grupo familiar o ajuda. Olha que interessante. Estamos falando de terapia cognitiva comportamental. Estamos falando da pós-modernidade na psicologia. E nos apropriando desses conhecimentos técnicos científicos, vamos mudar o comportamento. Vamos, sim, amar sem esperar a resposta alheia. Vamos dar pela alegria de dar. Vamos cuidar pela alegria de cuidar. Porque frente a tudo, precisamos respeitar. Respeitar. E nos preocupamos em educar. Mas é ele que está nos educando. E esse trabalho constante e contínuo, ele é comovente. A forma como o nosso filho se mostra para nós. Mas como ele não se mostra? Claro que ele se mostra. E quanto mais ansiosos, quanto mais incisivos sejamos, ele se fecha cada dia mais em si mesmos. Que idioma nós precisamos falar com ele? Ele é hipersensível, ele capta com muita rapidez, com muita facilidade a energia do ambiente. E o que é isso, energia do ambiente? Ele sabe se nós estamos tranquilos, serenos. E ele sabe quando a gente está muito agitado, inseguro, temerário, angustiado. E isso faz grande mal a ele. Porque ele não entende por que a outra pessoa, por que o adulto está nervoso. Por que o adulto não sabe controlar as suas emoções. E o adulto reclama que o filho grita, ou daqui a pouco não grita. Ou se vê tão distante, como se nada lhe atingisse. Ele se atinge, sim, e muito. Olha bem a importância do que nós estamos falando. Este ser que está no papel do nosso filho, ele é o maior agente educador. Ele está nos ensinando uma forma bem diversa de ver o mundo, de encarar a vida, por conta dessa hipersensibilidade. Ele consegue perceber muito mais que qualquer pessoa comum. Agora nos lembramos do exemplo do carbono que existe na natureza. Um
grafite e um diamante. Eles são carbono. É que foram expostos a situações físicas bem diversas. Um obteve uma compressão, uma pressão gigantesca. E seus átomos se modificam. O outro ficou sempre na superfície. Qual deles é o mais valioso, o mais caro? É aquele que foi exposto a contingências as mais duras. Depressão. Transformou-se em diamante. Cada um de nós, vivenciando o que a gente precisa vivenciar. Só vivenciamos o que a nossa capacidade mental, emocional, psíquica, consciencial, social pode. Vocês observaram o perfil das famílias onde tem uma pessoa com autismo? Vocês observaram essa maneira de ser diferente e de expressar-se diferente do autista? O quanto que essa pessoa consegue modificar aos pais, à família, aos outros irmãos? Quantos relatos, inúmeros são os relatos, inúmeros são os estudos científicos que nos falam do quanto que uma família que se esforça por acertar suavemente, sem alarde, aprende a trocar a revolta pela serenidade. Aprende a mudar as questões que são sociais, os relacionamentos sociais. Começa a aprender a valorizar os seus próprios pensamentos, as suas próprias decisões mentais. E aprende a deixar de lado a opinião alheia. E realmente vai para a internet, a família vai estudar. Todo o grupo social se vê altamente beneficiado. E começam a valorar-se as questões humanas, as questões de amorosidade, que em outros momentos, numa civilização ou numa cultura, melhor, numa cultura capitalista, se valorizam. Então o pai chega mais cedo e a mãe também. Dão mais tempo para a vida em família. Aquela criança que está vivenciando ou que está demonstrando as diversas fases ou os diversos espectros do autismo, como essa criança no seu silêncio, no seu jeito particular de ser, consegue atingir o coração de um grupo todo e é altamente imprescindível. Tornam-se as pessoas mais humanas, já sejam irmãos, os pais, os avós, os tios. Começam a mudar a lente com a qual enxergam o mundo, enxergam a vida. E então mudam o comportamento para o amor, abraço, para o amor, paciência, que é o amor incondicional, com perseverança, com atitudes, com tolerância, se tornam muito mais dignos, começam a usar muito mais a ética, aprendem a olhar o outro com muito mais respeito, se tornam muito mais fraternos. São inúmeros os casos que pais de crianças com qualquer
qualquer fase do autismo, que se tornam até voluntários, realizam atividades generosas, voluntárias, de solidariedade. Ainda dizemos que a vida não te reclama atitudes sensacionais, gestos impraticáveis, espetáculos de súbita grandeza. A vida nos pede, simplesmente, que sejamos sempre melhor para aqueles que nos cruzam os passos. Os nossos filhos são pessoas desejosas de um amor que promova, que solidifique o amor verdadeiro, que é o amor incondicional, como dizíamos no início da nossa fala. Estamos no lugar certo, com as pessoas certas e do jeito certo, para a conquista da nossa serenidade, para a conquista da nossa tranquilidade, para a conquista da nossa paz interior. E assim podermos oportunizar a serenidade, a tranquilidade, a paz de espírito a quem de nós se aproxima. No silêncio desta prece, quero agradecer a Deus a paz, a sabedoria e a força. Quero olhar o mundo com olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensiva e prudente. Quero ver, meu Deus, teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, ver somente o bem em cada um deles. Fecha meus olhos a todas as calúnias. Guarda minha língua de todas as maldades, para que só de bênçãos se encha a minha alma, e que eu seja tão bondosa e alegre que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me, Senhor, da tua beleza, e que no decurso deste dia eu te revele a todos, e que assim seja. A prece que todos os pais de autistas consigamos elevar a Deus, elevar aos céus. Muito obrigado pela paciência de me ouvirem e fiquemos em paz.